Adventura Isla. Boa Adventura. História de Dark Apocalipto. P-I-R-I-T-O, merda! Gritou uma voz cavernosa no meio da noite. Pirito, longe de seu esconderijo, se estabeleceu à beira-mar para descansar sob as estrelas. Um som de motor de helicóptero acabara de acordá-lo. Examinando o horizonte da lagoa, duas luzes piscando ao longe o fizeram estremecer. Colocando a mão na alça, um bip ligado em seu relógio luminescente olhando para a hora. 4:30 da manhã. Apenas o som calmo das ondas o fez refrescar o rosto usando uma barba de várias semanas devido à sua decadência e contato não humano. Seus passos correndo na areia em direção à floresta deixaram duas garrafas vazias de uísque na praia deserta. Duas opções estão em sua cabeça, um conhecido distante ou uma chegada perigosa que o colocará sob controle sobre os movimentos de seu equipamento. Emergindo 10 minutos depois, apenas o som distante do rotor do helicóptero estagnado o preocupava. Uma tocha luminosa projetada por um barco iluminava a cabine com um emblema. Pirito não resistiu aos nervos que o levaram à impaciência. Entrando em uma C a bordo, o som baixo da ignição das válvulas em marcha lenta se transformou em um som agudo quando o acelerador foi puxado. Seguindo nas ondas tempestuosas, equipado com uma bazuca nas costas, um brilho de chamas saindo de um canhão muito à sua esquerda projetou muitas balas em sua direção. Com os braços estendidos no ar, Pirito ouviu o homem-bomba falar, olhando para ele com uma mira infravermelha. "Pare!" gritou um tailandês, com o rosto endurecido por muitas viagens, com rugas, cicatrizes no rosto e nos braços. Uma voz veio do helicóptero, falando uma bandeira estelar. Pirito entendeu que a área tinha que ser limpa. Vários pontos de luz se iluminaram, uma bomba de fumaça verde foi disparada do helicóptero recebendo rajadas de tiros em sua estrutura de metal. Um homem caiu dela, o helicóptero subiu de altitude. Na lagoa, um homem nadou até o mar. O homem se agarrou à parte de trás da prancha marítima, de onde um míssil explodiu, virando o ar, revelando uma luz branca iluminando as águas, destacando 42 barcos offshore. Apenas um som agudo traçou a direção da ilha, um barulho explosivo descarrilou o helicóptero, cuspindo-se nas árvores pegando fogo. Um primeiro barco partiu na direção do incêndio florestal, dois outros se aproximaram. Pirito, examinado pelos olhos de tiranos apontando metralhadoras em sua direção, examinou as águas. O interrogatório disse uma voz em tailandês, uma arma apontada para o C a bordo, um gesto com a mão indicava a praia, ruídos ensurdecedores de motores seguiam o loiro americano com o rosto pálido, agarrado ao Pirito pelo cinto, esperando que ele relaxasse quando chegasse na areia da praia. O C a bordo fez cerca de 10 metros. Pirito não teve tempo de reagir. O loiro apontou uma arma para sua cabeça sussurrando: "Tire-me daqui." Pirito se levantou, escondendo-o pela largura de seu corpo. O loiro americano começou a correr atrás dele. Pirito ouviu 2 tiros no ar. Um terceiro o fez se jogar no chão sozinho, chamas saindo de canhões de metralhadora, apontadas para o loiro caindo bruscamente na orla da floresta. Pirito não teve tempo de vê-lo com a cabeça na areia. O som de metralhadoras explodindo nas árvores deixou uma marca de ultrassom em sua cabeça. Recebendo um golpe na nuca, Pirito acordou amarrado a uma árvore, 5 cabeças, cheio de ódio, verificando os arredores. 1 hora se passou, 2 dos homens carregavam um corpo sem vida do qual corria sangue, e um bando de mercenários dos mares falou com Pirito. "Você fala com... Você entende?" Pirito acenou com a cabeça que sim. Com a cabeça, o homem mirou no americano loiro que estava acordando de sua corrida.
uma luta retardada por um tigre na floresta tropical. Quem é você? Os homens estavam conversando entre si. Pirito perguntou a ele: o que há na caixa de metal? O homem, com a mandíbula cerrada com força, olhou para Pirito, seus olhos reviraram para trás, os mercenários viram uma espuma branca saindo de sua boca. A força do corpo ficou inerte, apenas uma baba emitindo um som ácido ao entrar em contato com as pedras no chão deixava claro que elas haviam acabado de se envenenar. Sons de tiros ocorreram, um homem chegou, Pirito recebeu um golpe violento de uma culatra no rosto nocauteando-o. Apenas o som de um rugido o acordou no final da tarde, vendo Cachimba, um predador feroz em seu tigre. Pirito caminhou apressadamente até a entrada subterrânea de seu abrigo, onde se espremeu em um buraco coberto de folhagem espessa que atravessava os túneis subterrâneos. Pirito colocou as mãos em algumas bombas de fumaça que ele jogou fora. Vozes tailandesas, tendo apenas a obstinação de vê-lo morto, foram interrompidas pela explosão de granadas, flechas de luzes dispararam balas em sua direção. Um dos homens foi impactado por um longo tempo, uma voz começou a gritar em tosse voltando, chegando à saída cego pela espessa fumaça ácida, um homem caiu em espasmo no chão, seu rosto derretendo, fez fugir seus líderes que jogaram granadas. Levantando as mãos no ar, poderosas explosões em suas costas fizeram subir em seu passado offshore do oceano. Pirito pensou enquanto observava os navios em curso. Da terra, o rosto de Pirito permaneceu escondido. À noite, sons distorcidos o fizeram caminhar até o buraco do acidente de helicóptero. Uma remanência esverdeada vinha de um receptáculo, uma espécie de sarcófago. Pirito sentiu uma queimadura radioativa em seus braços, tendo colocado as mãos sobre ele, um som de trovão, uma chuva tropical o fez se refugiar nas proximidades. Quando acordou, Pirito, encontrando-se em uma cavidade subterrânea, sentiu-se mal, não tendo a lembrança de ter entrado nela. Depois de uma semana navegando, Jack ficou não muito longe de uma ilha paradisíaca cercada por um oceano transparente de água cristalina vendo peixes de várias cores. Localizando um local específico com uma bússola, ele parou o iate ali, pegou os binóculos e circulou o horizonte, vendo uma névoa espessa se espalhar a algumas centenas de metros de distância na madrugada desta bela manhã. Ele se equipou com o 44 Magnum, colocou o barco sob vigilância, desceu até a sala de máquinas, digitou um código em um teclado numérico para cortar qualquer entrada de gás nos motores potentes, equipou-se com um tanque de mergulho em miniatura, uma máscara e se jogou na água, nadando até a praia, olhando para a profundidade rasa que havia, ele passou não muito longe de um cardume de águas vivas. Uma vez na areia branca, ele caminhou 200 passos na direção das palmeiras ao longo da praia deserta, mergulhou na vegetação densa, ouvindo a água fluir, chegou em um trecho. Um lago cuja água enegrecida vinha de uma cachoeira que fluía por ele se jogou na água afundando a uma profundidade de 10 metros, encontrou uma abóbada subaquática nadando dentro. Finalmente saiu para uma caverna cujo solo era terroso, representando um perigo real. Pequenos escorpiões da cor do ouro pululavam em um só lugar. Espetadores de fogo, ele coçou o braço, lembrando que havia sofrido uma picada ardente há muito tempo. Continuando seu caminho, subiu uma ladeira feita de grama fresca, o ar estava bom, a temperatura longe do sol era de 40 graus Celsius. Ele deu a volta no local, continuando seu caminho, subiu uma ladeira, a água escorria pelo teto e as paredes de pedra,
Iluminando com sua tocha, ele viu um barco de madeira, o rio o trouxe bem, alguém aqui levantando a tocha, ele viu uma escada feita de madeira e videira. Ele subiu discretamente, chegando a um abrigo feito de madeira, uma espécie de tenda, não encontrou ninguém ali, algo preocupante, ouviu passos pesados, sentindo uma calma fria invadi-lo, sabendo que era ele, disse ele. Otawara Indugabatori agora ouvindo o som de uma flauta, ele viu uma cobra a poucos metros dele subindo de uma caixa de palha, a flauta continuou a tocar uma melodia suave, a cobra olhou para Jaque que permaneceu em pose estática. A melodia continuou, os passos pesados se aproximaram. No feixe de sua lanterna, ele viu o rosto lateral de Pirito que parou de brincar, a cobra caiu de volta em seu canudo. Um som de gole ressoou, virando-se de lado, Pirito jogou um frasco de álcool nele durante o voo. Jaque a alcançou antes que ela caísse no chão, bebendo-a com grande prazer, ele ouviu. Galeão hispânico afundado no mar a 600 léguas de distância. Jaque virou a cabeça quando viu a mandíbula de um tubarão que estava sem dentes. Pirito, que havia permanecido nas sombras, mancou ligeiramente para a frente. 3 semanas de cura para um navio perdido, mas que tesouro ele mostrou a ele seu frasco de rum e riu. Jaque, feliz em vê-lo novamente depois de todo esse tempo, vejo que você não mudou a expressão de sua cicatriz em seu rosto. Isso me enche de frio. A lâmina realmente era. Vamos entrar agora. Pirito segurava um bambu grosso na mão para se apoiar, a perna ainda frágil, ele se sentou em uma cadeira. Primeira partida, primeira comendo, ele mostrou a ela essas cicatrizes em seus braços. Consegui quebrá-lo com dificuldade, já que olhou para sua mandíbula como uma coleção piedosa de trituração. Eu arrastei para a beira-mar, estava ficando perigoso, os tubarões começaram a se espalhar por lá. Seu sangue se misturou com o meu, enchendo a praia com essas crianças carnívoras. O jeans de Pirito está meio rasgado para mostrar cicatrizes feias. Não senti nada durante a picada, uma anestesia muito efêmera. Assim que cheguei em terra, senti que o sal dessa água me picou, me queimando fortemente. Um lugar encantador aqui, paraíso dos golfinhos. Ele olhou para o relógio de pulso de Jaque. Seu filho está no convés do barco, eu acho. Não, respondeu ele, olhando para o relógio de pulso, fixando os batimentos cardíacos dessa criança deixada para uma espécie de família adotiva, oferecendo-lhe abrigo das notórias ruas de Bogotá, sem ter notícias há quase um ano, sem saber que sua vida através de seu relógio, ele tinha um aumento na boca, uma espécie de tristeza. Vamos encontrá-lo assim que carregarmos seu equipamento no iate. Eles passaram a noite reunindo os pequenos negócios, a maioria deles estava agrupada em grandes caixas que podiam flutuar no oceano. Pirito caminhou em direção à furadeira enquanto chamava Jaque. A 100 metros de distância há um buraco enorme, não há mais árvores. Jaque olhou para o fundo, vendo os destroços de um helicóptero e, um pouco mais longe, um pedaço de rotor enferrujado. Por um mês, este Hulk de ferro está por aí devido à chegada dos piratas do mar desembarcando com suas armas escondidas. O que foi? De uma caixa de ferro impossível de abrir, eles esvaziaram 2 carregadores e foram embora. Você se aproximou deles. Eu atirei no helicóptero já que quando vi o número de barcos, todos cabeças de bandidos, eu os ouvi chegar à noite. De manhã, um helicóptero foi direto para eles. Quando vi que começou a incomodar, a gritar e a apontar as metralhadoras para o céu, tirei uma bazuca. O míssil girou e um homem do helicóptero pulou na água antes de pulverizar. Um barco foi procurá-lo, eles o pegaram meio atordoado, o colocaram a bordo, o inspecionaram, quebraram seu celular, o trouxeram de volta à beira da praia, escondendo-o não muito longe da carcaça do helicóptero fumegante.
Ele descreveu a caixa de ferro do governo de um país para Etoile antes de ser baleado na cabeça. O que ele disse? Nada mais. A caixa de ferro pesa muito, um verdadeiro tesouro, pelo menos foi o que eles pensaram. Eles tentaram abri-lo, pensando que encontrariam uma fortuna, mas nada poderia ser feito, então eles esvaziaram os paióis e voltaram para o mar. Pouco depois que eles saíram, voltei para ver o que estava acontecendo, já que desceu no buraco encontrando o que parecia ser um retângulo de ferro tocando. Ele descobriu que estava frio a ponto de deixar gotas de água se espalharem sobre ele devido ao calor externo. Permaneceu intacto apesar dos impactos recebidos. Pirito, devemos tirá-la daqui. Eu concordo com você. Eles pegaram grandes pedaços de bambu e 2 enormes troncos de árvores, colocaram-nos no buraco que formava uma encosta suave em um lugar, içaram a caixa de ferro em cima dele e a desenrolaram no maior silêncio. Jack voltou para o iate com um zodíaco preto carregando-a nele, eles a levaram a bordo. Ao longo do vasto mar, Pirito virou-se uma última vez na selva de palmeiras, dizendo a Jack onde sua máquina de transporte estava localizada a 200 metros daqui, uma rocha acessível apenas por um banco de areia que se une às águas que cruzam o oceano. Eles concordaram em se encontrar. Jack pulou de volta para o zodíaco, desta vez com o arpão elétrico de Pirito. Quando chegou ao iate, notou que nada havia se movido, nenhuma intrusão havia ocorrido durante a noite. Seu pulsar sonores o teria informado. Descendo até o console, ele digitou o código de admissão do acelerador, um bip soou, subindo o mais rápido possível. Ele pressionou o botão Start que piscou em verde. O ronco do motor ressoou. Não querendo perder tempo, ele se dirigiu para a rocha, percebendo que Pirito tinha acabado de desaparecer ali. Ele colocou os motores em marcha lenta, ouvindo o som do motor de um poderoso C-a-borde, chegando em sua direção. Ele saiu para a parte de trás do barco, olhando para esta máquina cujos escapamentos dourados se destacavam nas laterais. O casco pintado de preto deixa reflexos verde e esmeralda à luz do sol. Eles cuidaram prioritariamente da caixa de nitroglicerina, que colocaram em um local que não pudesse receber nenhum choque da ondulação das ondas, uma placa de ferro fixada em rolamentos de esferas banhados em óleo e poderosas molas estabilizadoras. Subindo ao salão, Pirito aproveitou para redescobrir o iate e seu agradável interior. Na travessia, disse ele a Jack, enquanto pegava um frasco de rum e tomava um gole, eles partiram para Bogotá.